Fala pessoal, bora para mais um grande episódio aqui do Alta Quadra Podcast. Meu nome é Pedro Câmara, fundador da Escola de Imóveis, investidor. Tô aqui com a minha colega, parceira, sócia Ariane. E aí, Pedro, bom Tudo dia, bem? bom dia, pessoal. E com meu sócio também, né? Numa incorporadora agora. Eu sou o sócio minoritário aqui, né? O cara é o incorporador. Luiz, tudo bem, Luiz? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Tudo certo. Bora lá, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é de fato, né? Como a gente tira um negócio de incorporação do papel. Eu sei que muitas pessoas não sabem muito bem como que funciona uma incorporação, como é, como é que não é. Precisa ser milionário, não precisa ser milionário, como é que pega dinheiro, como é que capta, enfim. O legal é que o Luiz ele tem uma história bem bacana aí no mundo da incorporação e vai falar um pouco dessa jornada aí pra gente. Vou tentar resumir um pouquinho. Vamos lá. Pode começar te apresentando aí, Luiz, falando um pouco aí, até antes, né, obviamente, da Pereda Incorporadora. Pode contar a tua trajetória aí. Bem, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes aí, Ariane, Pedro, como é que vocês estão? Vou resumir um pouco da minha história, que você falou, incorporação... Normalmente, realmente precisa ser milionário. Milionário. Porque, assim, capital intensivo. É uma operação... A operação é complexa, mas o início ele é bastante demandante em termos financeiros. E eu sempre falo para minhas filhas, inclusive, graças a Deus a empresa hoje é uma incorporadora, tem condições de fazer muitos empreendimentos, mas a analogia é como se você tivesse entrado numa floresta, mas não uma floresta seca, tipo a floresta amazônica, tá chovendo, tudo é úmido e você precisa acender uma fogueira. Entendeu? Começar uma incorporadora é exatamente isso. Porque, além de toda a complexidade da incorporação imobiliária, porque assim, todas as garantias, tudo se resume a uma matrícula, a um terreno. Então, você tem que ter um conhecimento jurídico muito grande, tem que ser muito bem assessorado, então a experiência fala muito alto. A atitude, na maioria dos casos, conservadora, menos agressiva e mais conservadora, funciona bem. Mas a questão da necessidade financeira, ela é muito alta. E foi o grande desafio da minha carreira. Porque eu sempre gostei de mercado imobiliário, sempre... Estava conversando com o Pedro fora da gravação, que desde muito novo eu acompanhava classificado de jornal. Vocês nem sabem o que é isso, né? Acho que nem vocês sabem, mas tinha aqueles jornais de domingo que eles fizeram grossos assim, e pelo menos uns 3 ou 4 cadernos de anúncios. Vamos lá. Casa, você olhava ali... Casa, 3 dormitórios, eu ficava lendo, tentando imaginar como é que era a casa. Eu olhava, é que eu não sou de São Paulo, então vocês falam Estadão aqui, seria o equivalente para 0 Hora lá em Porto Alegre. Então o jornal 0 Hora lá em Porto Alegre, eu ia direto lá para os folhetinhos que eram dos imóveis, entendeu? Eu via lá os lançamentos e era o tal. business das imobiliárias na época, né? Era assim. E eu lembro que a venda de anúncio, a imobiliária, você tinha o anúncio padrão, que era um quadradinho, texto, né? E você comprava um pouco mais. Comprava meia página. A Coelho comprava. E o modelo de jornal, até para anúncio de lançamento, eram assim, eu lembro assim, até mesmo... Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, então eu ainda vivi o tempo de anúncio de jornal. Eu lembro que eram 30 mil reais para você anunciar numa capa de jornal. Era bem caro. 30 mil reais. Então o lançamento eram uns 20 inserções, era um negócio absurdo. Assim. Mas eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de... pedia para o meu pai parar nas casas para a gente visitar, eu ficava imaginando. Então o mercado imobiliário sempre teve no meu sangue, mesmo sem eu saber muito bem. E teus pais não trabalhavam com isso? Não. O pai sempre trabalhou no ramo automotivo. Minha mãe, a maioria do tempo, trabalhou em casa, né? Cuidando de 3 filhos. Então, é o trabalho. A gente acha enorme. que fazer venda de imóvel ou lançar empreendimento, acho que cuidar da família é o grande trabalho. Né? Isso eu pude perceber com a maturidade. Mas minha mãe foi muito importante e nenhuma raiz imobiliária eu tenho. E realmente comecei do zero. Né? Mas comecei do zero não é tão simples assim. Ninguém faz as coisas sozinho. Eu tive muita...
pessoas, empresas e fundos com pessoas muito boas, muito competentes que passaram pela minha vida que me permitiram estar onde eu estou hoje. Mas, então, assim, o amor por imóveis sempre teve comigo. Comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar em banco com 15 anos de idade, office boy mesmo, queria ajudar em casa. Nunca passei necessidade, mas eu não queria ser uma despesa. Então, dos 15 aos 18 eu trabalhei, ralei em banco. E eu pude, assim, foi um período muito importante porque eu entendi o que eu não queria fazer da minha vida. O que não queria? Sentar no escritório. Vender o meu tempo. Eu não, isso ficou... Assim, lógico que você não consegue explicar quando você é novo. Você não consegue transformar isso em palavras. Mas fica uma percepção profunda dentro de você. Você quer evitar aquilo, você não sabe dizer bem o porquê. Mas aquela vida de escritório não era para mim. Eu queria viver aquela política de você ter que, né, falar bem de você nem necessariamente é o melhor, mas se você está bem relacionado, você cresce. Isso acontece nas empresas, né? Muita gente ganha diretoria, cargos maiores, não é porque é competente, sim, porque soube fazer uma melhor política. Isso eu não queria para mim. E especialmente em banco. Mas uma coisa eu vi, que eu trabalhava como office boy interno. Então, na época era o BCN, que foi comprado pelo Bradesco. Morava em Guarulhos, trabalhava em Alphaville. Assim, vida louca. Você só consegue aguentar uma vida dessa quando você tem energia, quando você é moleque. Eu aguentei bem, assim. De certa forma, eu me divertia com essa certa independência que eu tinha. Mas no banco, eu via que os milionários, os caras que tinham grana, e quando você é moleque, você quer dinheiro. Esse negócio, né? O que você quer? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero não sei o quê. Todos eles trabalhavam numa área do banco chamada tesouraria, que é a mesa de operações, que ela fica movimentando dinheiro para fazer juros ali no day trade, né, na época. E todos eles tinham feito GV. Eu nem sabia o que era GV. Mas eu falei assim, eu quero fazer essa GV aí. Eu só quero entrar na melhor escola de administração. Essa GV me interessa. Uma das mais caras, não sei. Assim, talvez uma das mais. Eu, cara de Guarulhos, eu nem não sabia direito, não tinha tanta internet. Estamos falando de 99, 98, 99. Eu achava que a GV ficava na FAAP, ali no Pacaembu. No Higienópolis. A FAAP é chique, é bacana. Eu falei assim, a GV só pode ser lá. Mal sabia eu que ela ficava na 9 de julho, no prédio, assim, pelos pedaços. Né? E aí eu ralei pra caramba, eu estudava à noite. Então, assim, chegava 10 horas da noite, acordava às 4 da manhã, estudei pra caramba. Tentei, assim, não por grande inteligência, mas por disciplina, passei. Na 4ª tentativa. E ali, assim, as duas grandes coisas, os dois principais acontecimentos da minha vida se materializaram. O maior deles foi conhecer a minha esposa, que ela fez GV junto comigo. Então, acho que foi a grande razão sem eu saber. E a segunda foi virar estagiário dos caras que viriam a ser os meus sócios. Olha. E foi um dos meus primeiros estágios. Foi o primeiro, foi lá, eu passei e fiquei. E nem era na área imobiliária, era numa ONG, porque eu fiz administração pública. Não fiz engenharia, não fiz administração de empresa, eu fiz administração pública. Por que público? Por quê? Era mais burro. Porque você só queria fazer GV, porque não era mais importa o fácil curso. passar? Não. A GV era assim, até os anos 90, meados dos anos 90, não sei exatamente quando, mas ela tinha disponíveis 150 vagas para administração de empresas e 50 vagas para administração pública. Antigamente, as vagas para administração pública eram gratuitas, era como se fosse a USP. Então ninguém pagava, quem pagava era o Estado. Ele financiava isso porque ele queria uma formação pública de administradores públicos competentes. Na minha época já não era mais assim. Era paga. Então, quando era gratuita, os 50 melhores passavam. Quando passou a ser paga, os 50 piores passavam.
Era o que tinha pro almoço, entendeu? Entendi. Então, Porque ninguém queria fazer essa, e aí... Eu vou fazer GV, o que importa é isso. Eu fiz GV, entendeu? Então, aí eu lembro que, assim, quando eu tava prestando, assim, uma atenção, foi uma tarde que ficou na minha memória, assim. Estudei, assim, imagina, né? Na época eu trabalhava da 1 da tarde às 10 da noite, no banco. Eu trabalhava numa área de back-office já, da mesa de operações. Então, as operações aconteciam e eu ficava ligando para as corretoras para confirmar as operações que tinham sido feitas ao longo do dia. E eu fazia cursinho de manhã para poder passar na faculdade. Eu tenho um baita orgulho desse período da minha vida. Porque é quando a gente rala, que a gente não sabe bem o que a gente está fazendo, mas que você conecta os pontos, né? Como diria o Steve Jobs. Só olhando para trás, nunca olhando para frente. Então eu estudava, fazia o cursinho das 7 à 1 da tarde, entrava 1 e saía às 10. Então eu estava sempre atrasado. Eu saía acho que era da Consolação, que eu fazia o cursinho, e tinha que chegar, na época eu já tinha saído de Alphaville, eu ia para Berrini. Que é longe. O Centro Empresarial Nações Unidas, 12.901. Fica ao lado do Shopping D&D. Então eu chegava 40 minutos depois da Consolação até lá. Então eu entrava 1h30, 1h40. E eu saía meio-dia e meia, 10h30, 10h40. Ia para Guarulhos. Chegava meia-noite. E aí eu recomeçava Outro dia de novo. o dia da marmota às 4 horas da manhã. Então, nada vem fácil. E na minha vida, nunca nada veio fácil. Nunca, nada. Nos estudos, nas empresas, no esporte, a família, tudo, assim, eu sou muito feliz, muito grato por tudo que eu construí. E eu sei que nada acontece de uma hora para outra. E eu acho que sempre foi Deus me falando que você tem que passar, você tem que carregar a tua própria cruz. Né? A gente vai entendendo isso com o tempo. E eu lembro que eu estava naquela tarde específica esperando o resultado da GV. E o banco ele travava a internet. Primeiro que internet, 2001, era assim... Comecinho. Basicamente, era acesso ao UOL. O UOL, é. Era o que tinha. Eu ficava no chat do UOL, já falei. Você isso. ficava? Falou. Eu ficava. Era o UOL, era a única coisa que existia lá. Só que eu não conseguia acessar o site da GV. E assim, o mercado financeiro é muito agressivo, escrachado, né? E eu tinha os caras que eu conversava constantemente no dia a dia. Tava todo mundo por dentro que eu tava prestando GV. Os caras da mesa de operações, que eles me adotaram, via o moleque lá se matando. Eu sentava lá, pedia para eles me ensinarem a mexer na HP12C. Para quem não sabe, depois a HP12C é uma maquininha que foi inventada nos anos 60, 70 para cálculos financeiros, que hoje eu faço cálculo na 12C. Quando eu estou com meus clientes, a gente vai chegar lá. Eu aprendi lá com os operadores com 15 anos de idade. Então estava todo mundo acompanhando. E tinha um carioca de uma corretora que tinha acesso à internet, ao contrário de mim, né? Aí ele, ô Luiz, o quê? Eu tenso, né? Porque já era a minha quarta tentativa. Depois, se vocês quiserem, se a gente tiver tempo, eu explico por que eu não passei na terceira, que foi quando a minha esposa passou e eu não passei, por burrice. Ele passou por burrice. E ele não passou porque você falou que você passou por burrice. Agora Foi mais burrice do que na... A terceira Eu burrice. sempre me divirto contando essas histórias. Mas eu escrevia mal pra caramba. Nossa, eu era um semi-analfabeto, assim, para escrever uma redação para mim era um caos. Então, até assim, eu sabia que eu escrevia mal e na GV você tinha uma nota de corte. Eu era super bom de matemática, você podia tirar 10 em matemática. Se você não passasse na nota de corte de redação, esquece. Né? E eu falava, meu ponto fraco é escrever. Redação. Então eu chegava, inclusive, antes do cursinho, eu chegava às 5 da manhã, 5h30 da manhã, por isso que eu saí às 4. Agora eu lembrei, porque eu saí às 4 de Guarulhos. Para comprar a Folha de São Paulo, ler o editorial e escrever num caderno. Para melhorar a redação. Vocês vão ver como isso foi importante. Aí o carioca me liga e fala assim, eu tenso, porque era a quarta tentativa. Ô Luiz, o quê? Seu nome é Luiz Eduardo Carvalho Peredo? Eu falei, tu é burro mesmo, né? Ele falou, por que tu é burro? Porra, passou em 193 na GV. Cara,
ficou marcado na minha, assim, 193. Essas exatas palavras dele. Eu falei, caraca, eu passei na GV, larguei tudo, eu fui contar Não pros importa o operadores. Cara, eu passei. E são momentos na nossa vida, todo mundo tem desses momentos de conquistas pessoais, né? Que você fala, pô... mal eu sabia que ali, realmente eu tinha sido uma inflexão na minha vida, que eu achava que ia ser uma inflexão financeira e uma independência, porque eu não queria ser funcionário. Mas, na prática, os rumos que a vida toma não são exatamente aqueles que você está planejando. Foi uma inflexão, mas por outros motivos. E foi uma felicidade gigantesca aquele dia. Foi maravilhoso. Enfim, passei na GV, conheci a mulher da minha vida e conheci os meus sócios. Não lembro agora porque a gente estava contando isso, mas depois vocês podem me lembrar. Mas... E foi lá que eu comecei assim, sem saber, entrar nos trilhos do mercado imobiliário. Porque eu virei estagiário deles na ONG. Na ONG, pública, então. né? Você tinha que fazer um estágio numa ONG. Né? E aí, grandes coincidências, né? Acho que não são coincidências, mas tinha um senhor que ele era o grande financiador. Doador. Ele era o doador, ele cuidava, administrava era um abrigo de crianças. E essa ONG se chamava Casa do Amparo, Jesus de Nazaré. Olha aí, aparecendo de novo. Depois até falar da minha conversão, mas... E esse senhor era um grande construtor, o Leon Alexander. Olha só. Um senhor assim que tinha uma incorporadora chamada Toronto, das antigas. E eu fui contratado pelos meus sócios, não por ele, mas pelos meus sócios que queriam fazer. Eles tinham feito GV e queriam um estagiário para ajudar na Casa do Amparo. E fui lá, fui contratado por eles e eles estavam iniciando como se fosse uma consultoria. Como você é moleque, você quer fazer consultoria, você acha que você sabe tudo, né? E a gente fazia uma consultoria numa empresa familiar. E essa empresa familiar, na prática, ela se chamava Quality Building, que eram de 2 irmãos, o Marcos e o Marcelo Yunis. E a gente ficou durante um tempo trabalhando juntos. Ali, a gente, como se fosse uma consultoria, atuando nos processos operacionais. E eu aprendendo muito da parte financeira, até pelo background que eu tive no banco. Eu achava que eu entendia muito disso, mas eu passei a estudar muito, montar as planilhas, até comentei contigo, né, do Excel lá. Recentemente eu encontrei um cara de novos negócios da empresa atual, que se chama Uni, a Quality virou Uni, que ele falou, pô, Pereira, daquela planilha que você inventou lá para fazer cálculo de viabilidade e tudo mais, pô, a gente usa até hoje, uma F. 20 anos depois. Caramba. Lógico, deve ter melhorado ela, feito umas macros ali, mas na essência mesmo, é um fluxo de caixa, tudo, né? Faz o valuation e você tem o valor do terreno. Eu comprava os terrenos, na época que a Quality fez algumas sociedades com uma outra empresa, uma incorporadora, que também estava no começo, que se chamava Even, Carlos Terepins, que depois saiu e tudo mais. Então eu vivi um pouco desse... Era meio glamuroso na época, porque era uma incorporadora de alto padrão, endereço na Faria Lima. E você, quando é jovem, você acaba até vivendo isso aí. Você tem isso, eu tive isso também. Eu vou trabalhar de terno, vou na Faria Lima. Mas jovem tem a desculpa para poder hora, ser jovem. Você só não pode ser jovem aos 40 anos, né? Você não tem essa desculpa. Sei lá, acho que você tem até os 27 para amadurecer. Né? No meu caso, eu acho que eu acabei amadurecendo cedo, porque eu fui pai super cedo, com 23 anos. Então, minha filha hoje tem 19, então a gente, a vida vai dando um jeito para a gente amadurecer. E aí começou a minha vida no mercado imobiliário, no altíssimo padrão, fazendo valuation. De lá, eu fiquei sócio minoritário dos caras que tinham me contratado. E a gente saiu da Quality, acho que lá por volta de 2006, 2007, um pouquinho antes daquele boom que teve no mercado imobiliário. O econômico, porque se falava muito na época. O econômico,
déficit habitacional. Minha Casa Minha Vida é 2009, né? 2009 que iniciou Minha Casa Minha Vida. E os meus sócios anteriores, eles tinham... Um deles ele tinha uma habilidade muito grande de conversar com fundos e tudo mais, de vender grandes projetos, grandes sonhos. E quando a gente é moleque, naquela época, eu lembro muito que estava em voga você ser adorador daqueles caras lá, o Sicupira, o Teles e o Lehman. Tá. Lembra? Que Sim, o trio lá. O Sonho Grande. O Sonho Grande, então, meio que todo mundo era obrigado agora a ter... Obrigado brincando, tá? Tô fazendo piada, mas... Seguia ali. Se falava muito, era capa da Exame, era capa da... Acho que tinha umas revistas de negócio que todo mundo lia. Então, tem que ter sonho grande, tem que fazer coisa acontecer. grande. Pra quê? Dá o mesmo trabalho sonhar grande, sonhar pequeno. E a gente vai seguindo, né? Vai seguindo a corrente. Tá bom, sonhar grande, tudo mais. Eu ouvi as histórias, tem que trabalhar 15 horas por dia. Então, vamos trabalhar 15 horas Também por dia. foi a época dos IPOs, né? Quando o mercado financeiro começou a ter muito IPO. Muito IPO e muito IPO das empresas. Isso, do mercado imobiliário. Estava nessa fase, nessa onda. E aí a gente acabou fazendo uma sociedade, o pessoal chama de joint venture, mas uma sociedade nos negócios, com um fundo que na época chamava Vision. Vision Brasil, acho que é alguma coisa assim. Que virou VBI, né? Do Abud, do Ken e do Sarti. Que foi onde eu trabalhei. Que foi onde o Pedro trabalhou. O mercado se conecta. Se conecta demais. Ainda mais para quem é velho, né? Conheci um monte de gente. Né? E eles fizeram uma sociedade para... O fundo estava começando, focado no mercado imobiliário. Ele ia investir em corporativo, logística e residencial. Uma parte do residencial, aliás, boa parte do residencial ficou nessa empresa que a gente fundou, voltada econômica. Só que demorou um tempo, alguns anos, para a gente descobrir uma coisa muito óbvia para quem é experiente. Quanto mais dinheiro um lançamento econômico precisa, pior ele vai ser. Porque... Peraí, explica a lógica aí. O mercado econômico, ele não é tão capital intensivo quanto é o mercado de alto padrão. Por causa da alavancagem. Porque tem uma alavancagem. Tá. Aliás, ele tem margens menores. Justamente para você ter uma multiplicação de capital, né? Para você transformar R$1 em 2,5, 2 talvez no máximo ao longo de 3 anos. Então, se você acaba colocando muito dinheiro, o custo de capital ele vai comer a sua margem. Tá? Então, um empreendimento, um lançamento que vai demandar mais do que... Não tem regra geral, tá? Só estou dando alguns exemplos. Você vai lançar, digamos, 400 unidades habitacionais. Não é o que eu faço mais, já fiz muito disso. Se você acabar colocando mais do que, digamos, 5 milhões de reais, não fez a conta. Porque você não conseguiu aprovar a Caixa Econômica a tempo, aconteceu alguma contaminação no terreno que aumentou o prazo de desenvolvimento do negócio e aí consumiu caixa, ou você não conseguiu contratar Caixa Econômica, você precisou colocar dinheiro na obra, e com a margem apertada, essa conta vai ser difícil de fechar. Então, a gente, junto com o Vision, que depois virou o VBI, descobriu que um fundo de investimento para ser incorporador imobiliário não ia dar muito certo. Tanto que os fundos de investimento hoje, o que eles fazem? A maioria, quando entra no mercado econômico, por exemplo, eles são permutantes. Então, eles compram o terreno em dinheiro, um preço baixo, e aí eles viabilizam a alavancagem do incorporador de baixo padrão que quer fazer em escala. Né? Eu sempre brinco com o pessoal da VBI. Se vocês quiserem... Um dia eu estava almoçando com eles e falei assim, se vocês aparecerem com 1000 unidades para fazer isso comigo, eu vou falar, não, cara, que é muito trabalho um negócio desse. É muito complexo. A incorporação é muito complexa. Demais. Então, a gente, ao longo do tempo, foi descobrindo que não vai funcionar isso aí. Então, foram feitos muitos investimentos. A VBI acabou focando muito mais no corporativo e na logística. Eles viraram uma baita de uma referência. Hoje são gigantescos, são caras
extremamente competentes, bem-sucedidos. Toda a turma lá, o Pedro conhece. Hoje é o Abud, o Ken, o Juliano, que é um cara muito fera, uma pessoa muito importante na minha trajetória profissional e a quem eu devo muito por ter acreditado no meu trabalho, porque como eu comecei uma incorporadora sem dinheiro nenhum, zero, guarulhense, começando, fui sócio dos meus ex-sócios minoritários, depois em 2015 eu comecei carreira solo. Como eu comecei? Como que você se tirou do papel aí? Esse meu começar do zero não foi bem um começar do zero, porque nessa separação que eu tive dos meus antigos sócios, eu acabei herdando na negociação. Eu falei assim, olha, só que eu sempre fui o operador, eu sempre gostei de fazer as coisas funcionarem. Então, das finanças que eu conhecia muito bem, incorporação eu passei a conhecer muito bem porque eu sofri muito. Projetos grandes, eles têm muitas complexidades, que vão desde as regulatórias até as aprovações dos agentes financeiros, até a operação com os próprios clientes, até a construção, enfim, tem vários. Eu vou lembrando qual foi o volume de lançamento de unidades que vocês fizeram nessa época? Foi bastante? Assim, num período de 4, 5 anos, foram 5.000 unidades. Muita coisa. E o que aconteceu? Nessa separação, existiam ainda os projetos em andamento, onde a VBI era a sócia majoritária, e eu passei a ser o gestor principal dessas... Estava em obra ainda. Finalização de obra, estoques para serem comercializados. Andando várias coisas. Né? Muita coisa, muito trabalho. O head dessa área era o Gil. E eu estava começando e cheguei para o Gil uma vez e falei, Gil, eu preciso alavancar os meus negócios, eu preciso ter um balanço muito bom para a Caixa Econômica poder analisar o meu crédito, eu ter um score bom, um balanço firme e tudo mais. E a gente conversando, porque o VBI também não queria mais seguir com o residencial, a gente fez uma operação onde eu comprei todo o estoque de SPS da VBI residencial. Foi uma aquisição que aconteceu em estágios, bastante complexa, e essa fase toda foi o meu acender a fogueira no meio da floresta, que aconteceu em 2015. E a partir daí que meu modelo de negócio foi amadurecendo. Que é um modelo de negócio que hoje eu falo com bastante facilidade dele, mas que ele foi, ao longo de 10 anos, tomando uma forma mais firme. Que eu posso dizer que daqui a 10 anos provavelmente vai ser o mesmo. Hoje ele é o que você imaginou quando você abriu? Não. Quando você comprou essa parte Não. aí, você tinha o sonho de continuar esse negócio em escala, Não. de continuar lançando 5.000 unidades? Esse é um problema. Eu acho que até que é conversa de bar, né? Não é nada científico ou sociológico, mas eu acho que o homem ele tem uma tendência maior a ser ganancioso do que a mulher. A gente é mais materialista, eu acho. Então a gente convive com esse anjo aqui, fala assim, não, precisa fazer mais, precisa fazer mais. Quando eu comecei a Pereda, eu falei o seguinte, eu não vou lançar prédios maiores do que 100 unidades. Tá, foi a tua premissa. Não vou. O primeiro negócio que eu fiz foi de 400. Eu pensei que eu já ia perguntar, manteve? Manteve. Mas como Deus escreve certo por linhas tortas, alguns acontecimentos relacionados aos meus antigos sócios dificultaram um pouco a minha vida nos estágios iniciais da Pereda. E fez com que eu tomasse decisões bastante críticas e necessárias para a minha sobrevivência. E nessas decisões eu acabei desistindo ou vendendo as minhas participações em projetos maiores e focando exclusivamente na finalização desses estoques que eram imensos das operações com a VBI. E disso nasceu o que veio a ser um dos
pilares do desenvolvimento que eu chamo hoje, brinco, que eu falo que eu sou incorporador, consultor e banco, porque a parte banco nasceu dessa solução. E aí eu acho que vai fazer uma ressonância boa com as imobiliárias. Né? Porque o que acontecia? Eu tocava tudo. Financeiro, marketing, comercial, repasse, vendas. Você tocava tudo. Teve imobiliária já, contei pra vocês em off aí. Então, eu tinha um certo conhecimento das coisas, tinha a equipe toda. Eu cheguei a ter uma equipe com mais de 70 funcionários, hoje ela é muito mais enxuta. Mas eu via que de cada 10 clientes que tinham um interesse real em comprar aquela unidade, o banco aprovava 4, 5. Era uma perda muito grande. E o mercado tomava isso com uma certa naturalidade. Precisa, porque a gente tem que converter, tem que, né, no caso da imobiliária, tem que gerar comissão, a gente precisa fazer o repasse acontecer para quitar banco e tudo mais. Mas, e os outros 5? O que aconteceu com os outros, né? Por que os caras não aprovam? E aí você vai entender um pouco a estrutura do país, que é uma estrutura de um oligopólio bancário. E eu vivi isso com muita intensidade antes da Pereda, nos sócios antigos, 2014, que na época a crise uma dos desvalorização tratos. forte do dólar, a captação da poupança caiu. Os bancos fizeram. Eu acho que aconteceu isso, né? Porque eu vivi na veia, sofri na veia. Os bancos devem ter feito uma reunião e falaram assim: a gente não empresta para mais ninguém. Corta crédito. No final. Para incorporador. Não aprovou para mais ninguém. Então você tinha obra terminando, precisava quitar o banco, ninguém aprovava o crédito. Mas as pessoas não estavam desempregadas. Você diz para o comprador final que pegava o financiamento. E eu falava, mas que modelo injusto. Que errado isso. Né? Ou pessoas que não tinham toda a entrada, você precisava, o incorporador tinha que fazer o famoso pró-soluto, que é fazer um empréstimo para a pessoa completar a entrada dela, porque ela tem que passar a garantia pro banco. Que injusto pro incorporador, que injusto pro cara. Estranho isso. E aí, aos poucos, a gente foi desenvolvendo um modelo que é meio clássico nos Estados Unidos, né? E que funciona muito bem em economias de taxas de juros baixas e que tem um modelo descentralizado de banco, que é o financiamento direto. Comecei morrendo de medo. Vamos financiar, vamos testar. Esses 5 aqui que não querem comprar, que querem, mas não foram aprovados. Que não foram aprovados no banco, vou financiar os caras. Mas, e se ele não pagar? E se atrasar 2? O que eu faço? Como é que vai ser? Vou retomar? E começamos, devagarzinho. Porque eu precisava viabilizar as vendas, as imobiliárias lá trabalhando e não conseguindo aprovar banco. Eu falei, vamos começar a fazer isso. Começou a ter liquidez, a gente começou a ter carteira. Pouco a pouco a gente fazia uma venda ou outra de carteira, porque eu precisava desse recurso para comprar a SPE que eu tinha comprado da VBI. E aos poucos eu fui entendendo bem isso e vi que tinha uma demanda fortíssima pelo financiamento direto. Uma demanda reprimida, de pessoas que têm capacidade, mas ninguém deu a oportunidade para elas. Mas aí a pessoa não tem score. O que é o mais comum aí? Você lembra do Paulo Guedes falando... Provavelmente essa pessoa tinha renda comprometida também, né? Um pedaço. Você lembra do Paulo Guedes falando dos 40, 50 milhões de... Miseráveis, uma coisa assim, não. Como é que era? De inexistentes, de pessoas invisíveis. Né? Que é a economia informal do país. Sim. Hoje a gente vê isso, por exemplo, o iFood, o entregador, é a economia informal, o pipoqueiro. Olha, tem casos... Entendi como lembro, você assim, eu tinha clientes que o banco nunca ia aprovar o crédito dessa mulher. Mas, por exemplo, ela era a zeladora de um prédio, ganhava R$1.500 por mês. Tá? R$1.500 por mês. Mas ela fazia faxina pro prédio inteiro. Ganhava muito mais. Ela tinha 20 clientes que pagavam R$350 a R$500 por mês para ela. Ela tinha mais segurança financeira do que um funcionário de banco. Ganhava mais. Mas você só pega isso, você não vai pegar isso numa análise qualitativa.
Desculpa, quantitativa. Quantitativa, é. Você só vai pegar isso na conversa, Uhum. no que a gente está fazendo agora. E fazer isso, eu fui evoluindo nesse modelo de me envolver pessoalmente em cada uma das vendas. Porque chegou uma época na minha empresa que eu tinha 70 funcionários, fazia repasse, fazia venda, fazia escala, né, caixa econômica e tudo mais. E caos, estresse, cliente infeliz, funcionário infeliz, todo mundo achando que mandava mais que o dono, né? E, pô, me dava uma... Eu não estava feliz naquele momento. Eu falei assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Para onde eu estou correndo? Trabalhando 15 horas por dia aqui, para quê? Né? E essas coisas elas vão se encaixando aos poucos na sua vida, né? Essas mudanças começaram a acontecer a partir de 2015, mas o financiamento direto, criar oportunidades para pessoas que o banco não aprova, já é algo louvável não, mas algo muito legal de se fazer. Conhecer as histórias dessas pessoas, porque eu passei aos poucos, falei assim, não, tudo bem, eu preciso ouvir a história de todo mundo. Então, vinha o corretor e falava assim, Pereda, financiamento direto, a simulação é essa, o cara ganha tanto. Eu falei, não, tá bom, beleza, isso aqui funciona, marca entrevista. Vou conversar com essa pessoa. E aí eu passei a fazer disso uma regra para a empresa. E passei a conhecer todos os meus clientes. Eu tenho uma carteira de 300 clientes. Conhece todos? Conheço todos. Todos. Que legal. E mais do que isso, e aí tem gente que foi crescendo o patrimônio com esses financiamentos. E pessoas assim, motorista de Uber. Não o cirurgião, cardíaco do coração, não. São pessoas normais que trabalham, como eu trabalhava dos 15 aos 18 anos de idade, se matavam. Então, eu vivi aquilo para poder comparar e ver que existe um Brasil muito profundo de pessoas extremamente batalhadoras, uma porrada de mãe solteira. O que era exceção virou regra na sua empresa? Em termos de quê? De aprovação de crédito. Porque o que é exceção no banco virou regra na sua empresa? Ou é basicamente isso? Eu acho que assim, dos meus 300 clientes, eu acho que talvez 10% seria aprovado no banco. Olha só, caramba. 10%. Então, basicamente, foi a virada de chave aí da sua empresa, né, no caso? Foi uma virada de chave. Foi uma das viradas de chave. Uhum. E aí eu passei a ver também que a gente é muito movido por essa ambição de estar correndo para algum lugar, não sabe para onde, não sabe o que você quer fazer, mas você sabe que você tem que ir. E aí isso tem muito a ver com a pandemia. Eu parei para respirar aí e falei assim, peraí, o que é riqueza? O que importa no final das contas? Importa o seu tempo. Nada mais importa. Lógico, a partir do momento que você tem dinheiro e básico. Né? Estou Sim. falando que a pessoa que está ali pedindo dinheiro na rua, ela só precisa ter o tempo para fazer. Não, lógico, tem. A partir do momento que você tem o mínimo necessário para viver, os aumentos marginais de renda que você vai ter não vão te trazer nenhum benefício extra. Vão te trazer. Você vai ficar refém daquilo se você for perseguir só aquilo. E mais, eu via, e aí uma crítica que eu tenho, eu vejo o desenvolvimento imobiliário e assim, os prédios que têm saído, eu não moraria nesses prédios. Vejo muita coisa que está saindo na Rebouças, um prédio, um cubo em cima do outro cubo, pintado de vermelho, laranja. Eu falei, que palhaçada é essa, entendeu? Eu sou um incorporador construtor, eu tenho um propósito, eu preciso entregar algo mais para essa cidade. Porque eu vou morrer e o prédio vai ficar. Eu vou entregar uma coisa feia, eu vou entregar uma coisa de má qualidade, eu não vou preocupar nos detalhes, eu vou fazer qualquer coisa porque eu preciso lançar. Não faz sentido fazer isso. E aí, ao mesmo tempo em que eu falei, pô, eu preciso dar o passo de acordo com a minha perna. Então as coisas vão se encaixando. Né? Então, se tem uma necessidade financeira, eu não vou fazer um prédio de 200, mas também eu não quero fazer. Também se eu quisesse fazer, eu não ia ser muito bonito, as pessoas não iam ser muito felizes naquele prédio, iam se matar para reservar o salão de festa. E também ia ser muito caro. Sim. Então, vou fazer prédios menores. Então, comecei a desenvolver, por exemplo, na região do Morumbi, projetos muito bem localizados, 100 metros do metrô, mas
48 unidades, 50 unidades. E essas com financiamento próprio para construção e com ele pronto, financiamento direto para o cliente. Então, em termos de negócio, financeiramente, retorno, multiplicação de capital, tudo que eu preciso. Não preciso de mais do que isso. Em termos de entregar algo melhor para a sociedade, as pessoas que moram nesses prédios, todo mundo tem um WhatsApp um do outro. Ninguém teria aprovado o financiamento bancário. Eu estou cumprindo uma função social. Essas pessoas estariam morando no fundão de nada contra. Assim, se você tem a chance ou de morar no Taboão ou do lado do shopping Butantã, melhor morar no shopping Butantã. Tá perto da linha amarela do metrô e tudo mais. São essas pessoas. Tem o WhatsApp do prédio. Todo mundo se ajuda. A comunidade. As pessoas se cumprimentam no elevador. Todo mundo sabe o nome de todo mundo. Para uma cidade fria, que você está andando na rua, a pessoa bate de ombro com você, não está nem aí. Você é refém dos seus compromissos, isso também é motivo de grande satisfação. O seu público da sua construtora, o público de compra da sua construtora, qual que é? Tem de tudo, mas... E aí, lógico, isso depende também do prédio que você está lançando. Né? No caso... Não tem uma linha só, você tem várias linhas, né? Não. Tá. Eu tenho clientes viúvas, solteiras, solteiros, casais de todos os... de todos os sexos, de todas as combinações, pais e filhos, mães e filhas, tem de tudo. Aposentados, pensionistas, tem tudo. A regra é que a conversa tem que ser boa. Se a conversa não for boa, não vai dar certo. Se não dá liga, não sai venda. Sim. Vou refazer a pergunta, então. Acho que eu errei. O público de perfil, o público ticket médio, vamos lá, o ticket médio, seria o Minha Casa Minha Vida? Toda a sua construção? Ou seria... Qual que é o perfil? Que hoje Minha Casa Minha Vida agora vai até 500 mil, né? Mas o quê? É um 48 metros, Morumbi, do lado do metrô. É um perfil legal. Classe média. Legal, tô entendendo. Só que essa que é uma classe média que não acessaria o banco. Não, é interessante, 48 unidades para abaixo de 500 mil, eu nunca tinha visto. Eu só vejo o pessoal construindo isso mesmo. 400 unidades, 500 unidades. Eu entendo, as empresas são grandes. Elas precisam pagar o custo fixo dela. Graças a Deus eu tenho um custo fixo baixo e vai continuar baixo. Eu não tenho essa pretensão. Eu vou fazer um lançamento por ano. Legal. Agora, nada impede, por exemplo, a gente teve eleições, mudou a gestão e uma característica do governo atual, os juros estavam mais baixos antes. Mas uma característica do governo atual é que a propaganda pro Minha Casa Minha Vida é maior. A publicidade, né? A Tô falando divulgação. que financeiramente é melhor hoje comprar Minha Casa Minha Vida do que era lá atrás. As taxas estavam mais baixas. Então a propaganda, está se falando muito mais do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida vai bater recorde de alocação de recursos esse ano. Acho que são 135 bilhões do Fundo de Garantia. Se vocês quiserem depois uma opinião sobre o Fundo de Garantia, eu posso até dar. Não é boa. Mas, então, está acontecendo isso. Lógico que eu vou aproveitar. Estou surfando essa onda. Então, eu estou, inclusive, lançando agora na Zona Leste. Mas não é um produto de 400 unidades. É um produto de... São 100 unidades, aproximadamente. Então, você manteve ali no seu... Só que é o seguinte, eu não vou lançar um produto por econômico também vou fazer uma crítica aqui a algumas incorporadoras. Eu acho que as incorporadoras, a área de marketing trata os clientes delas de uma forma muito infantil. Do Minha Casa Minha Vida. Eu concordo. Então, você pôr um bonequinho idiota, pôr uma cor ali... Tudo meio roxinho, né? 3D. Assim, pô, que coisa imbecil. Parece que as pessoas são bobas. Parece que tá vendendo pra criança. Parece que você tá vendendo pro Bob Esponja, entendeu? Pô, eu não posso... Você pode até ser crítico, falar que o ensino não está legal, que a gente está cada vez menos atento a querer aprender, a ler, estudar. Até concordo com isso, mas daí para eu jogar a média para baixo, são outros 500. Eu tenho que jogar a média para cima. Então, por exemplo, o produto que eu vou lançar na Zona Leste, ele é, na minha humilde opinião, né? Porque a gente sempre defende nosso filho, mas é o melhor da região. Então, por exemplo, na
na Zona Leste, a minha equipe toda é da Zona Leste. Estão comigo há muitos anos. Meu diretor técnico, ele é da Vila Matilde. Ele falou, Pereda, se a gente lançar 2 dormitórios, então ele é local. Eu não preciso de uma pesquisa de mercado, eu preciso ouvir o cara. Sim. Se a gente lançar 2 dormitórios, que é o famoso 2 dormitórios seco, né? 2 dormitórios sem suíte, com uma boa varanda e colocar uma churrasqueira a carvão, Nossa, sim. meu, História. esquece. Eu falei, então tá bom. É esse Faz produto? isso aí. Eu quero vender. O único Minha Casa Minha Vida. Eu vou vender com Minha Casa Minha Vida churrasqueira agora na carvão, empresa. São Paulo. Então, pô, por que não fazer isso? Um movimento que eu tenho Por que os visto grandes não fazem isso? Porque poderia fazer. porque tem que fazer o giro Porque quer louco. viabilidade, quer fazer Giro rápido. louco. Por isso que isso mata. Eu sou o partidário das empresas pequenas e médias. Mais artesanal. Competentes. E assim, o risco do pequeno e médio é o da ganância. E às vezes você quer dar um passo maior do que a sua capacidade de entrega. Tá cheio de casa no Morumbi, de condomínios que começaram e não terminaram. Né? Projetos menores, tudo. Se bem que os do Morumbi são grandes. São VGVs altos, né? Mas você não tem que entrar numa que você não consegue sair depois. O passo tem que ser bem dado. E a incorporação ela é demandante, ela é complexa, os projetos são complexos, você precisa ter equipe técnica preparada, não precisa ser um monte de gente. A sua equipe tem que ser boa. E você tem que saber perguntar e saber acessar as pessoas certas. O meu trabalho é o trabalho de... Chavão falar isso, mas eu sou o maestro da minha equipe. Né? Sim. Eu não ponho a mão na massa para montar o projeto. Eu sei ouvir. Então, ele mora na Vila Matilde, tem que ter carvão, vamos pôr carvão. Só que a gente tem que viabilizar isso Estruturalmente, custo. Aumenta o custo, né? Aumenta o custo. Por aumenta isso que não... o custo, mas ele é um aumento marginal perto do valor. Ganho. E a gente tem a tendência a achar tudo que é uma questão de conta. Mas qual que é o ganho do cara que vai morar lá? Da qualidade de é o ganho vida do cara que vai morar com a né? família lá. Isso é um ganho que, assim, você vai viver melhor. Sim. E a gente precisa viver melhor. Sim. Porque o apartamento não é gigante. É pequeno. Aliás, é maior que a média. Minha Casa Minha Vida 40, hoje a varanda né? é isso aqui, né? Tem Eu tava 44. vendo isso agora antes de entrar A na média reunião, tem que a gente tá 36 fechando agora, é né? 38. 36, né? 38, No máximo. Então, 44. Não é grande, mas é melhor do que os concorrentes. Então, a empresa pequena, a empresa de dono, ela acaba tendo esse carinho, esse cuidado que uma empresa que só de funcionários, que é o que eu não queria ser lá no banco, que eu ia acabar tá no rolo compressor, de desenvolver, de fechar negócio. Você esteve por uma parte, né? Eu vivi isso. Viveu para saber que não quer. E como é que Legal. você saiu? Você falou que estava com 70 funcionários e hoje na tua incorporadora tem, sei lá, uns 20. Como que foi essa redução? Na época da pandemia. Quando eu deixei de fazer, vendi as minhas participações em projetos maiores, foquei nos menores, no financiamento direto, ficaram os melhores. Os melhores. E hoje a gente produz... Eu poderia colocar na equipe ali 2 lançamentos por ano. Legal. Aliás, ele chegou, Pereda, talvez precise contratar. Eu falei, cara, vai ser difícil, hein? Se conseguir me convencer a contratar. Mas, gente, você não quer. Tem que ter uma cabeça boa. É lógico, ligado à construção, ligado à incorporação, é lógico, se eu for contar com o de funcionários, ela é gigante. Porque tem um monte de empreiteiro associado, a gente tem construtora, então a gente contrata os empreiteiros. Mas a cabeça da empresa é aquela e vai ficar, entendeu? É uma empresa familiar com orgulho e profissional. Você, como incorporador resistente aí o tempo todo trabalhando muito e resistindo a todos esses momentos de crise, a gente está praticamente entrando a gente está num momento difícil, num momento de crise, um momento econômico difícil. E o mercado imobiliário ele tem sentido isso. Para os incorporadores, o que você dá de dica hoje para enfrentar essa crise? Para incorporador que não seja esses incorporadores que fiquem aí construindo 500, 600 apartamentos. Incorporador família. Eu não quero... Sou longe de ser um cara para ficar dando conselho, dica. Eu tento seguir... O que você faz? O que você faz? Então, eu acho que a principal coisa, assim, por que eu tenho uma estrutura enxuta? Porque a estrutura enxuta... Eu lembro que
quando eu tinha meus 70 funcionários, eu ia visitar empresas menores e, de novo, aquela história que você não sabe explicar, mas você sente algo. Eu senti uma invejazinha, sabe? Assim, pô, esse cara tá tranquilo, ele tá... A folha dele tá sob controle, ele tem gás, tem gasolina no tanque, tem lenha para queimar, ele consegue sobreviver mais do que a média em tempos ruins. Né? Então, eu acho que a gente, assim, primeira coisa, os momentos bons a gente não tem que sair gastando, não tem que sair esbanjando, não precisa, a gente precisa carregar pouca coisa no porta-malas, sempre. Especialmente nos melhores momentos. Aproveitar ao máximo o tempo, porque o tempo é a tua riqueza, e nos difíceis é importante você ter se preparado para isso. E assim, eu entendo que uma das chaves na empresa é ter custo fixo baixo. Coisas que os caras do Sonho Grande sempre falaram. Né? Sim. Tinha um cara, acho que o Beto Sicupira falava muito de custo é que nem unha, você corta toda semana. É meio pesadão, assim. Lógico que empresa grande talvez tenha que fazer, mas o meu negócio é o seguinte, eu tenho que estar estruturalmente leve. Né? Igual você no teu corpo. Você tá bem, tu tá fazendo dieta, continua fazendo dieta, entendeu? Para continuar magro. Senão você vai escapar 2, 3 semanas ali, especialmente depois dos 35, meu amigo. É difícil, né? Empresa é a mesma coisa. As analogias são milhares, entendeu? Então a empresa ela tem que ser enxuta. A empresa pequena, familiar, tem que ser enxuta. A grande deveria também. Mas aí, às vezes você chega num ponto de não retorno. E eu já vi vários casos assim. Vários amigos que quiseram crescer, alavancar. E aí só tem que continuar, né? não sei o que, cara. Ele olha pra trás, tá vindo tsunami atrás dele, entendeu? Então ele tem que sair. Graças a Deus hoje eu não tenho essa preocupação. Legal. E aí eu consigo... isso te dá espaço, margem para tomar excelentes decisões de compra de terreno, com muita margem. Né? Então você fala, por exemplo, a gente está vivendo um momento em que há uma pressão muito grande nos insumos. Menos aço. O aço vai cair daqui a pouco. A gente é bem doméstico. Então a gente é refém de concreto, refém de aço, também outros oligopólios. O aço, o pessoal vai sofrer com as tarifas. Vai sofrer com as tarifas. Vai sobrar aço ganhar. aqui. Vai ser mais barato, eu já estou vendo isso. Começar a obra daqui a pouco, vai ser bom. Então os insumos, se você vai ter pressão nos insumos, o que é a melhor coisa que você pode ter feito? Ter comprado barato o terreno, né? Sim. Porque vai melhor queimar uma margem maior que a média, você vai sobreviver mais do que os outros. Então acho que esse tipo de coisa. Mas a chave eu entendo muito tá ligado ao custo fixo. E não dar um passo que vai te deixar... vai te tirar o sono. Entendeu? A gente percebe que toda a sua empresa e toda a sua vida ela foi montada baseado nisso, né? Eu não quero perder meu sono, eu quero viver com qualidade assim, e entregar qualidade para as pessoas. Que depois que a gente consegue explicar, fica fácil, mas nunca foi... Muitos anos para você Demorou isso aí, né? para chegar nesse muito. modelo. Muitos anos. Eu tive muita dor de cabeça. Dor de cabeça. Imagino, viu? Imagino. Com a imobiliária eu entendo, pelo menos com isso. Não tem vontade de ter imobiliária mais, então? Não, terceiriza. Eu gosto de imobiliárias boas. Deixa comigo. Imobiliária boa, tá cheia, tem muita gente competente. E imobiliária que se dedica também, que fala assim, não quer atender 10 ao mesmo tempo, não quer atender... Assim, eu sou muito adepto dos pequenos e médios negócios. Eu sou muito adepto. É um pouco, lógico, americano tudo é gigante, mas apesar de ser empresas monumentais ali, a economia local... Eles Gira muito é na vibrante, comunidade, gira né? muito. Um ajuda o outro. Então, todo mundo prospera junto, todo mundo leva a comunidade a crescer. É muito ruim para a comunidade quando uma empresa não dá certo. Eu também O concordo. Brasil deveria ter isso. A gente deveria se apoiar mais um no outro, nas pessoas que estão próximas, e querer resolver o boto cor-de-rosa da Amazônia, o urso polar que está ali, entendeu? Tem gente lá que vai resolver isso, confia. Olha pro cara que está ao seu lado, que está precisando, lá na rua, lá, precisou de dinheiro, você... Ah, não, o Estado vai resolver. Que Estado, meu? A
A gente tem que ser agente de mudança. Não o Estado. Né? Acho que é isso. Mas eu acho que falta no Brasil esse senso maior de comunidade, né? O americano, ele tem muito nisso de sei lá, o comércio do bairro, sabe? Tipo, de realmente frequentar e também conhecer ali o cara que é o dono, sei lá, da loja que eu corto o cabelo. Coisa do tipo assim, entendeu? Acho que aqui, pelo menos eu vejo que no Brasil você acaba não tendo esse contato mais próximo com as pessoas, né? E seria muito gostoso se a gente pudesse ter isso numa grande cidade. Eu tento fazer. No prédio Lógico, pequeno. Eu vou resolver todos os problemas. Mas, por exemplo, quando você deixa de lançar um projeto com 400 unidades, o que são 400 unidades? 400 unidades é uma coisa impessoal. Ela é um mastodonte ali que cresceu. Aí você vai ter os caras que são pró adensamento, porque aí todo mundo resolve a vida ali. Tá bom, mas poderia ser menos adensado, resolver a vida igual. E aí todo mundo ganha. Você vai ter, ao invés de 10 grandes incorporadores, você vai ter 300 incorporadores. Não seria bacana isso? Uma coisa que sempre me chamou muita atenção, eu gosto de Buenos Aires. Diversas vezes para lá. Diversas vezes. Vou de novo agora para uma maratona em setembro. Aliás, 10 anos depois de eu ter feito o meu melhor tempo. Vamos ver se melhora agora. Em quê? Nos 42, uma maratona. E os prédios... É uma cidade europeia mesmo, nos trópicos. E os prédios, os incorporadores e arquitetos se preocuparam tanto com o desenvolvimento que eles assinaram os prédios. Então, se algum dia vocês estiverem passando por lá, vocês vão notar que todos os prédios ou tem uma placa ou tem uma assinatura no concreto de quem fez ele. Por quê? Porque você fez um quadro. Você deixou uma coisa para a cidade. A arquitetura é uma das grandes artes da humanidade. Rembrandt assinava o quadro dele. O quadro dele está até hoje, sobrevivendo às gerações e gerações, as ideologias e tudo mais. O prédio é a mesma coisa. Então eu vou morrer, o prédio vai ficar. Então eu tenho obrigação moral de buscar a beleza, não a feiura. Muito não bom é fácil. seu ponto de vista. Não é fácil, porque os arquitetos também estão difíceis, né? É. Por exemplo, você fala hoje em dia, né? E o corretor, na hora de vender todo esse sonho, também tá difícil, né? Por exemplo, a gente estava conversando offline aí, vocês estavam falando das casas, as casas quadradas. Tudo igual. É tudo igual. Por quê? Porque teve uma onda utilitarista, que você faz a coisa quadrada, os espaços internos ficam mais bem iluminados, você consegue ter... Mas, pô, ficou tudo impessoal. Não tem mais assinatura, não tem mais nada. Sim. Entendeu? Com os prédios é a mesma coisa. Eu gosto de clássico. Mas eu gosto de clássico. Quando você viaja para a Europa, você vai ficar olhando o quê? Um prédio que tem todo ele de vidro. Depende. O arquiteto olha. Todo ele de vidro, ou você vai passar pelos grandes fóruns, pelas bibliotecas. Sim, com certeza. E ficar assim, caramba, olha essa ornamentação toda, olha o artesão que precisou fazer isso. Eu estava lendo a biografia do Michelangelo, a Florença, do Renascimento, no século XVI, tinha acho que 250 mil habitantes. Nossa, grande. Mas 250 mil habitantes produziram tudo aquilo. Quem esteve em Florença, assim, é uma cidade maravilhosa, espetacular. A gente tem aqui quantos na capital? 12 milhões. 12 milhões. Eu não acho um artesão para fazer as coisas que eu quero, entendeu? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu tô construindo agora. E a gente tentou fazer foi difícil achar arquiteto para fazer uma fachada neoclássica. A gente fez dentro de casa. E tem uma gramática neoclássica. Neoclássica não, tem uma gramática clássica. Das colunatas. Você pode seguir a toscana, a dórica, a compósita e tudo mais. Aí tem regras de proporção. Por quê? Porque são regras que agradam o olhar, né? As proporções, o conforto que você vai ter. E para achar os caras fazer isso? Não acho. O máximo que eu vou conseguir é achar um artesão para fazer o guarda-corpo em ferro, para não ser vidro. Não é fácil.
Caramba. Mas eu sou pró-movimento, né? Vamos escolher Pra que escolher a highway se você pode curtir a vista numa trilha mais bonitinha, entendeu? Já que o fogo tá aceso, a gente não vai botar fogo na floresta, tá lá, tá funcionando. E vamos pouco a pouco, ou conscientizar, mas pelo menos a minha parte de buscar fazer o belo. O que você faz é lindo, maravilhoso. Tô tentando. Tá fazendo bem feito. Esse vai ser desse jeito, o próximo vai ser tentar ser melhor, o próximo. De repente, quando eu morrer, eu chego perto disso, entendeu? Mas a tentativa, assim, tá sendo feita. Qual que é o prédio mais bonito de São Paulo? Vou botar na fogueira aqui. Cara, Ou qual é um prédio que você olha assim e você E se gosta de inspira olhar também, em né? São Paulo? assim, eu adoro o Teatro Municipal, eu gosto da Pinacoteca. E a Pinacoteca já não é uma arquitetura das mais clássicas possíveis. Mas são coisas que me agradam os olhos. Os seus prédios são inspirados... São dessa Não, forma? o novo não, né? Ou não? O novo é mais o novo contemporâneo. não, porque é. não deu. Você também não consegue encaixar, né? Por exemplo, quando você tem um prédio com... No caso do Anima, são, se eu não me engano, 8 unidades por pavimento. Então, ele tem um recorte de fachada que te dá algumas limitações. Eu tentei fazer um clássico ali, ficou péssimo. Ficou feio. Então não adianta. Fazer por clássico, fazer. quero fazer clássico, não. Colocar um clássico de qualquer jeito também não dá. Por outro lado, ele tem uma estrutura no térreo até meio moderna, né? Que, assim, vai estar em balanço, ela é triangular, então lá no meio da Vila Matilde, entendeu? Que tem cheio de prédio feio lá. Os da Diálogo são bonitos, são contemporâneos. Então aí tem uma pegada um pouco mais contemporânea. Então depende muito, depende do produto que você montou, porque aí, por exemplo, teve um do Morumbi que a partir dos feedbacks com todos os clientes que eu tive, então mais de 48 clientes. Pereda, pô, tá maravilhoso aqui, o condomínio barato, tudo, mas São Paulo tá tão quente, dá pra fazer uma piscina? Aí você colocou Rooftop, né? Tá. Engenharia, como é que faz para pôr uma piscina lá em cima e não vai pingar no cara de baixo, né? Pensa aí já pensaram numa solução. Pereda, podia ter mais varanda, né? Vamos pôr varanda em tudo, onde não é varanda é jardineiro. E aí essas mudanças que foram sendo adaptadas para o próximo empreendimento, a partir dos feedbacks dos clientes, me permitiram fazer um clássico. Porque a varanda te ajuda. A varanda te põe uma porta-balcão, aumenta a insolação, você consegue fechar com um gradil de ferro e dá para brincar com as ornamentações. Legal. Mas aí depende de cada empreendimento. Tá. Algum dia eu vou fazer um com coluna. Aí vai causar, entendeu? Mas aí ele vai estar no lugar certo, no momento certo. Você anda pelo centro de São Paulo, né? Uma vez eu fiz uma meia maratona que cruza a cidade, ela larga no Panambi e passa pelo centro. E primeiro que é triste, né? Porque pichação em prédio pré-modernista, que veio o modernismo, eu acho que sacaneou um pouco a parada. Eu sei que tem um arquiteto aí que adora os modernistas, tem uns bem interessantes, o Copan, por exemplo, eu não gosto. Ali, acho que ali no Higienópolis tem uns modernistas bem legais, bem bonitos. porque eu li o livro que você está falando. Do Raul porque eles acabaram utilizando bastante ornamentação, que é o que então eles fizeram uma arquitetura modernista, mas eles não tiraram completamente a ornamentação e deixou só a linha brutalista, né? E aí ficou bacana. E tinha o desejo de fazer algo bonito. Algo bonito, algo não, também entendeu? bom para morar. Entendeu? Não é o Niemeyer que vou fazer todo redondo agora porque eu quero, porque saiu o desenho aqui. Eu gosto dos pilotis, por exemplo. O prédio em pilotis eu acho... Você bacana. vê o térreo, normalmente está com jardins, então eu acho que agrada a vista. Eu acho que não necessariamente tem que ser um clássico. Tem que... Qual que é a história do Brasil? Qual que é a história do desenvolvimento das moradias no Brasil? Você quer sair desse mais do mesmo, né? Dessa caixa de fósforo, desse Qual mais que é a do história mesmo. do bairro que você está desenvolvendo? O que teve de interessante ali? De que forma que você pode homenagear isso na tua arquitetura? Né? Vila Matilde, por exemplo, é um bairro italianão. Assim, até caberia, mas não deu. Então,
a gente tem que... Quais são os materiais brasileiros, né? Então, hoje, o design de interiores brasileiro, por exemplo, eu acho muito bonito. Uhum. Ele é meio estilão moderno, os móveis são todos, né? Mas é bonito. São coisas autorais. Né? Sim. E é bonito de ver, bonito de usar. Eu lembro que eu estava decorando meu apartamento, vi a tal da poltrona mole. Pô, ela é um item de decoração, é um item, é como se fosse um quadro também, mas se você senta nela, pô, uma delícia. Ela é perfeita. Então ela é bonita, gostosa de sentar, e um item de decoração, pô, check, check, check. Se der, põe na casa. Graças a Deus eu consegui ter lá em casa. Adoro ficar sentado lá, entendeu? Legal. Então, não é que você tem que travar a mente para tudo. Você tem que estar aberto. Você tem que estar aberto para manter o que é belo e melhorar o que está ruim. Sim. Eu sou um conservador nesse sentido. Eu quero conservar o que é belo. E o que não está bom tem que melhorar. Né? Tem que progredir naquilo que não está bom. Mas não adianta você rasgar 2000 anos de história. É errado. Os arquitetos fazem... Estão errados. Pode chamar o arquiteto que for para conversar. Polêmica. Polêmica. Pode. A gente vê a revolta aí dentro. Eu consigo sentir. Não, mas é uma revolta dos olhos. Você não precisa ser um gênio da arquitetura para descobrir isso. Você não precisa ser um gênio para falar as casas estão estranhas. Tem algo errado nas casas. Não, mas é o sentimento de hoje, na verdade. Tá tudo igual, tá tudo igual, tá tudo copia e cola. Então, eu me lembro que quando eu comecei a arquitetura lá em 2007, 2008, você fazer uma casa num condomínio fechado que não tivesse telhado era algo muito diferente. Hoje em dia, você fazer uma casa que tem telhado é muito diferente. Pois é. Né? A gente está falando de, pô, vamos lá, 20 anos, né? Mais ou menos, um pouco menos, entendeu? Você vê completamente. Brutal, né? Absurda. Brutal. E tem aquela história, o que é, assim, a beleza, ela vence no final. Sim, com certeza. Ela vence. Com certeza. Vai enjoar. Tem um documentário fantástico chamado Por que a Beleza Importa. Um filósofo britânico já morreu, chama Roger Scruton. E aí ele faz algumas abordagens assim geniais, do tipo, ele tá lá no centro de Londres, acho, não sei se era Londres, mas com um prédio muito feio, modernista. Todo pichado. E aí ele fala, vocês acham que isso aqui é vandalismo? Isso aqui não é vandalismo. Eles só vieram terminar o trabalho do arquiteto. Caramba! O trabalho do arquiteto chamou esse tipo de coisa. Que ele mostra depois a foto do que era antes. Nunca que o pichador ia ter coragem de fazer o que ele fez naquele outro prédio. Entendeu? Seja porque tudo era mais aberto... Então, a questão da segurança ia ser diferente, porque era belo. Então, você tem que ser muito macho para fazer um negócio desse, entendeu? Ou muito idiota, ou as duas coisas. Muito macho não, mas tem que ser muito maluco, entendeu? E são algumas percepções que fazem... Então, assim, você consegue... Depois você passeia por São Paulo, você vê que tem muito gente terminando o trabalho dos arquitetos, entendeu? E não é bem pichação. Eu agora só vou olhar pra pichação assim, eu vou observar o prédio antes dela e entender. Acabou o trabalho do arquiteto. Eu posso até finalizar mais, porque lá na Rebouças tem uma incorporadora que é bem assim, atuante, que é horrível. Parece uma caixa de sapato, assim, pra fora. Eu sei qual é. Eu acho que eu sei também. Por que você fez isso? A Ariane já trabalhou lá. Você quer... Não falemos o nome. Você quer... Mas eu acho bonito esse prédio. Você quer fazer o quê com as pessoas? Você quer falar que elas não são nada? As estações de metrô são péssimas. Elas são aquele monte de concreto que vai te engolir. Engole as pessoas. A linha azul, você brutalista. Não é nada. Você não é nada. Entra aqui o número. Os prédios também são isso, né? Você não é nada. Aquelas caixinhas, cada caixinha ali é uma renda. Né? Então Vamos finalizar? Finalizar. Boa. Dá uma dica final aí para quem quer entrar no mercado imobiliário da incorporação. É urgente ter paciência. Paciência. É urgente. É urgente ter paciência. Você não adianta... Assim, não vai dominar o mundo em um ano. Não, e nem precisa. Você precisa ser uma pessoa melhor e melhorar sua família, sua vizinhança. E
com calma. Se der tempo, o bairro, a cidade, se eu tiver muita competência, o Estado, e por aí vai. Se não, vai ser o melhor que você pode. Muito bom. Muito bom. Boa. Pessoal, lembrando, a gente deixa aqui no link da descrição do YouTube as informações aqui do podcast. Quer passar o site do Pereda? Eu não sou muito atuante no Instagram, @Luiz Pereda. Luiz Pereda, mas o site da incorporadora Pereda Incorp. Também tem o link no Instagram, @Pereda Incorp. Boa, @Pereda Incorp. Próximo lançamento, Pereda, onde é? Vila Matilde. Vila Matilde. Pessoal, vamos lá ver. Eu vou lá ver. Vai lá ver. Boa, tá convidado. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado. Valeu.